Você sabia que mais de 70% da sua imunidade está no intestino? E que o jeito como você dorme, se movimenta e se alimenta pode determinar se seu corpo vai resistir ou ceder a doenças comuns? Após os 60 anos, a imunidade muda, mas você pode fortalecê-la naturalmente com hábitos simples, alimentos corretos e escolhas conscientes. Descubra agora o que realmente funciona para proteger seu corpo e viver com mais segurança e vitalidade. Dicas práticas que você vai aprender hoje aqui. Alimentos e nutrientes que funcionam. Emoções que sabotam ou fortalecem sua saúde. Assista até o final. A diferença começa hoje. A imunidade não é apenas uma palavra bonita que ouvimos nos comerciais de vitamina. Para quem já passou dos 60, ela é uma linha tênue entre dias tranquilos e complicações que surgem sem aviso. Eu mesmo só entendi isso quando uma gripe simples me derrubou por mais de 2 semanas. Era diferente de antes. O corpo não respondia igual. O cansaço não ia embora. O apetite sumia. E pela primeira vez, senti medo de um resfriado. A verdade é que, com o tempo, nosso sistema imunológico também envelhece. Esse processo se chama imunossenescência. Ele torna o organismo mais lento para reagir a vírus, bactérias e inflamações. E não é só sobre ficar doente com mais facilidade. É sobre demorar mais para se recuperar, correr mais riscos com infecções simples e até ter menos resposta às vacinas. Por isso, reforçar a imunidade não é opcional. É uma prioridade para quem quer viver bem e com autonomia. Mas diferente do que muitos pensam, fortalecer a imunidade não depende só de remédios ou suplementos caros. Começa com decisões diárias, simples, que aos poucos constroem uma base sólida de defesa natural. E a primeira delas é respeitar o seu sono. Dormir bem não é luxo, é necessidade biológica. Durante o sono profundo, o corpo regula a produção de citocinas, substâncias responsáveis por coordenar a resposta imunológica. Quando uma pessoa dorme mal, esse processo se desorganiza e o organismo começa a acumular inflamações silenciosas. Uma rotina noturna consistente, sem telas antes de dormir, com refeições leves e ambiente escuro, pode ser mais poderosa do que muitos medicamentos. Uma boa noite de sono é, de fato, um reforço natural contra doenças. Outro hábito essencial é hidratar-se corretamente. Com a idade, a sensação de sede diminui, mas a necessidade de água continua. A desidratação leve, quase imperceptível, já é suficiente para prejudicar a produção de linfa, um fluido vital que carrega as células de defesa do corpo. Por isso, é importante não esperar sentir sede para beber água. Deixar garrafas visíveis pela casa, tomar pequenos goles ao longo do dia e incluir alimentos ricos em água, como melancia, pepino e laranja, fazem toda a diferença. E se o assunto é alimentação, aqui vai um dado que quase ninguém comenta. O intestino é responsável por mais de 70% da imunidade. Ele abriga trilhões de bactérias que regulam as defesas do corpo, conhecidas como microbiota intestinal. Quando esse equilíbrio é afetado por estresse, má alimentação ou excesso de antibióticos, a imunidade desaba. Por isso, consumir alimentos ricos em fibras, como aveia, chia e vegetais crus, é tão importante. E incluir fermentados naturais, como kefir, iogurte vivo e chucrute caseiro, ajuda a repovoar o intestino com boas bactérias. Outro aliado poderoso, principalmente depois dos 60, são os alimentos antioxidantes. Eles combatem os radicais livres, que são moléculas instáveis associadas ao envelhecimento das células, inclusive as de defesa. Frutas vermelhas como morango, amora, framboesa e mirtilo são riquíssimas em flavonoides, que ajudam a restaurar a função imunológica. E não é preciso exagerar. Uma porção pequena por dia, como um punhado com iogurte natural no café da manhã, já é suficiente para começar a transformação por dentro. E tem mais. O sol da manhã é remédio. Ele ativa a produção de vitamina D, essencial para o funcionamento dos linfócitos, que são como os soldados do sistema imune. 15 a 20 minutos de exposição por dia, nos braços ou pernas, sem protetor solar, já garantem o estímulo necessário. Claro, sempre respeitando a pele e os horários seguros. Cuidar da imunidade, portanto, é um conjunto de escolhas.
Nenhuma delas isolada faz milagre, mas juntas formam uma armadura silenciosa que protege o corpo, mesmo sem a gente perceber. E quando a próxima gripe chegar, porque sim, ela vai chegar, o corpo saberá exatamente como reagir. Com força, com resiliência, com tempo de recuperação mais curto e, principalmente, com menos medo. Porque o medo diminui quando a gente sabe que está preparado. Mas tudo isso só é possível quando olhamos para dentro e fazemos a pergunta certa. O que estou fazendo todos os dias para manter meu corpo pronto? Porque a resposta está nas ações, não nas palavras. E o momento de começar é agora. Muitos acreditam que o segredo para uma boa imunidade está escondido em cápsulas ou fórmulas milagrosas. Mas a verdade, muitas vezes ignorada, é que as emoções têm impacto direto sobre o sistema imunológico, especialmente após os 60 anos. O corpo e a mente estão mais conectados do que imaginamos. E sentimentos como solidão, ansiedade e tristeza crônica são capazes de reduzir drasticamente a capacidade de defesa do organismo. Pesquisas mostram que idosos que mantêm uma rede de apoio social ativa, como amizades, grupos de convivência ou mesmo interações diárias com vizinhos, apresentam níveis mais altos de imunoglobulina A, uma das principais substâncias do sistema de proteção natural do corpo. Em outras palavras, estar cercado de afeto e se sentir parte de algo maior fortalece o corpo contra doenças. O isolamento, por outro lado, é tão tóxico quanto o sedentarismo ou uma alimentação desbalanceada. E falando em sedentarismo, o segundo pilar essencial é o movimento. Não estamos falando de corridas ou academia, mas de movimentos regulares e prazerosos. Caminhar pelo quarteirão ao ar livre, dançar, cuidar do jardim, alongar o corpo pela manhã. Tudo isso estimula a circulação linfática, responsável por transportar células de defesa por todo o organismo. E mais, libera endorfinas, que reduzem o estresse e melhoram a qualidade do sono, dois fatores que, como vimos, são vitais para a imunidade. Outro detalhe frequentemente negligenciado é a qualidade da respiração. Após os 60 anos, a respiração tende a ficar mais curta e superficial. Mas oxigenar bem o corpo é fundamental para manter o funcionamento celular e evitar processos inflamatórios. Respirar profundamente, com consciência, por alguns minutos ao dia, não é apenas relaxante, é uma forma prática de reforçar a saúde de forma natural. Inspirar contando até 4, segurar por 2 segundos e expirar contando até 6, por exemplo, é um exercício simples que já traz resultados em poucos dias. E sim, há espaço também para os suplementos naturais, desde que usados com orientação. A vitamina D, como mencionamos, é essencial. Mas existem outros aliados igualmente importantes, como o zinco, que atua diretamente na produção de células imunológicas, e a vitamina C, que protege contra agentes patógenos e auxilia na recuperação. O selênio, presente em castanhas do Pará, também é um antioxidante poderoso. Mas é preciso equilíbrio. Excesso de suplementação pode causar o efeito contrário. Por isso, o ideal é sempre conversar com um profissional de saúde antes de iniciar qualquer rotina de vitaminas. Agora, há um ingrediente silencioso, mas com poder imenso, que transforma o corpo por dentro e por fora. A gratidão. Parece simples demais, mas não é. Estudos em neuroimunologia comprovam que praticar gratidão, mesmo em pequenas doses diárias, reduz níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumenta a produção de dopamina, que estimula a regeneração do sistema imune. Escrever 3 coisas pelas quais você é grato ao final do dia, ou apenas dizer em voz alta algo que reconhece como positivo, já inicia um processo de cura invisível, mas profundo. E é nesse ponto que tudo se conecta. Imunidade não é uma barreira invisível que se constrói do lado de fora. É um reflexo direto de como vivemos, sentimos e nos movemos no mundo. Quanto mais em paz estamos conosco, mais preparados estamos para o que vier de fora. Aos 60, 70 ou 80 anos, não se trata mais de correr contra o tempo, mas de fazer com que o tempo corra a nosso favor. Cada escolha, por menor que pareça, envia ao corpo um comando. Quando escolhemos sorrir, agradecer, respirar,
caminhar e nos alimentar com consciência, estamos dizendo ao corpo: estou aqui por você, vamos nos proteger juntos. E isso é mais poderoso do que qualquer receita, porque o corpo escuta, ele sempre escuta, e quanto mais bem cuidado, mais ele responde. Com força, com equilíbrio, com vida. Cuidar da imunidade depois dos 60 não é só sobre prevenção, é sobre recuperar o protagonismo da própria saúde. Quando entendemos isso, deixamos de esperar por soluções externas e começamos a construir, todos os dias, uma rotina que reforça o corpo por dentro. E a chave está em manter esse equilíbrio mesmo diante dos desafios que vêm com a idade. Um dos fatores que mais desequilibram a imunidade em idosos é a inflamação silenciosa, também chamada de inflammaging. Trata-se de uma inflamação crônica de baixo grau, provocada por anos de exposição à má alimentação, estresse, poluição, sedentarismo e hábitos ruins. Ela desgasta o sistema imunológico aos poucos, deixando o corpo mais vulnerável a infecções, doenças autoimunes e até ao câncer. Mas é possível reverter esse quadro. E o primeiro passo é reduzir o consumo de alimentos inflamatórios. Isso inclui açúcar refinado, farinhas brancas, frituras, embutidos, refrigerantes e qualquer produto ultraprocessado. Esses itens aumentam o nível de citocinas inflamatórias e prejudicam a função das células de defesa. Ao eliminá-los da rotina, mesmo que aos poucos, o corpo começa a responder melhor. A energia aumenta, o sono melhora e o intestino funciona com mais regularidade. Por outro lado, incluir alimentos anti-inflamatórios e imunomoduladores é como reforçar as muralhas do organismo. Alguns dos mais potentes são cúrcuma, açafrão da terra, com pimenta do reino. Juntos, formam um composto que combate inflamações e protege o cérebro. Gengibre. Além de auxiliar na digestão, é antibacteriano e ajuda a equilibrar a flora intestinal. Alho cru. Fonte de alicina, com propriedades antimicrobianas e antivirais naturais. Folhas verdes escuras como couve, espinafre e rúcula, ricas em clorofila e antioxidantes. Oleaginosas como castanhas, nozes e amêndoas, que oferecem selênio, zinco e vitamina E, todos cruciais para a função imunológica. Pequenas substituições no dia a dia fazem uma enorme diferença. Um chá de cúrcuma com limão pela manhã, um prato colorido com vegetais variados no almoço, um punhado de castanhas no lanche da tarde. São detalhes que acumulam benefícios reais. Mas há outro ponto vital: controle da glicemia. Picos de açúcar no sangue enfraquecem as células imunológicas. E isso é ainda mais relevante em pessoas com pré-diabetes ou diabetes tipo 2, condição comum após os 50. Manter a glicemia sob controle com alimentação equilibrada e atividade física reduz as inflamações e melhora a resposta imunológica geral. Além disso, o contato com a natureza é um remédio silencioso. Estudos mostram que caminhar em meio ao verde reduz níveis de estresse, melhora a variabilidade cardíaca e estimula a produção de células NK, Natural Killers, responsáveis por combater células infectadas e até células cancerígenas. Uma simples caminhada em um parque, por 20 minutos, 3 vezes por semana, já gera resultados mensuráveis. Por fim, mas não menos importante, está a atitude mental diante da vida. Ter um propósito, uma meta, mesmo que pequena, cuidar de uma planta, escrever cartas, visitar um neto, fazer parte de um grupo, mantém o corpo engajado com o presente. E corpos que têm propósito também têm força. Muitos acreditam que o envelhecimento traz apenas perdas. Mas a verdade é que ele também traz a chance de fazer diferente, de olhar para a saúde com mais consciência, de transformar cada refeição em um ato de cuidado, cada caminhada em um reforço de defesa, cada noite bem dormida em um escudo invisível contra o que o mundo pode trazer. A imunidade, no fundo, é um reflexo da forma como vivemos. E viver com intenção, com equilíbrio e com carinho próprio é o verdadeiro segredo para atravessar os anos com vitalidade. Porque saúde, depois dos 60, não é mais sobre quantidade de dias, é sobre a qualidade de vida em cada dia que ainda temos.